Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Depois de 9 anos, começa o julgamento dos réus da chacina de Unai, acusados de executar 3 fiscais do trabalho e um motorista no noroeste de Minas Gerais. MPF apoia site Brasil Nunca Mais Digital, que reúne na internet 900 mil páginas de 710 processos da época da ditadura militar. No Rio Grande do Sul, Ministérios Públicos Federal e do Estado promovem audiência pública para debater projeto que cria centros de reinserção social de presos com dependência química. E veja também, Rodrigo Janot é escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ser o novo Procurador-Geral da República. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em 2004, um crime brutal que ficou conhecido como a chacina de Unai escandalizou a sociedade brasileira e foi destaque no noticiário de todo mundo. 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram executados a queima-roupa durante uma fiscalização no noroeste de Minas Gerais. 9 anos depois, começa o julgamento de 3 dos 8 acusados de matar os servidores do Ministério do Trabalho. A denúncia é do Ministério Público Federal. No dia 28 de janeiro de 2004, 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram vítimas de uma emboscada na região rural de Unai. Homens armados abordaram o carro oficial e mataram servidores a queima-roupa, ainda presos aos cintos de segurança. Os profissionais faziam uma fiscalização de rotina. O crime teria ocorrido a mando de Antério Mânica, prefeito de Unai de 2005 a 2012. Considerado o maior produtor de feijão do país, o fazendeiro era alvo frequente de fiscalizações, sendo a maioria delas realizada por um dos auditores assassinados. As denúncias eram de exploração de trabalhadores rurais. O irmão dele, Norberto Mânica, também foi acusado de ser mandante do crime. Hoje existem 2.800 auditores fiscais do trabalho para cobrir todo o Brasil. Segundo a presidente do sindicato da categoria, esse número é insuficiente e ainda faltam policiais para acompanhar as visitas, o que torna a fiscalização arriscada. Temor sempre existe, porque as condições de trabalho, infelizmente, continuam as mesmas. Se nós falarmos, e se você me perguntar, hoje existe maior segurança para os auditores fiscais do trabalho ao realizar essas fiscalizações? Eu lhe respondo com tranquilidade que, infelizmente, não existe a segurança que deveria existir. Este auditor fiscal já foi vítima de ameaças. Em algumas fiscalizações no Pará, notadamente nas áreas florestais do Pará, isso é muito complicado porque os deslocamentos são muito longos e a comunicação fica prejudicada. Nós não temos nesse deslocamento comunicação via satélite, a comunicação que temos é dos celulares que temos e isso é impossível prever a condição de comunicação básica para a garantia de qualquer condição de segurança para toda a equipe que está envolvida. Para Rosângela Raci, situações de impunidade ainda presentes incentivam a violência contra quem faz o trabalho de campo. Nós temos informações de empregadores, maus empregadores, que ameaçam os auditores fiscais no sentido de é por isso que aconteceu o que aconteceu na cidade de Unai. Então, é a certeza da impunidade que faz com que eles ajam dessa forma. Ou, se o senhor continuar exigindo dessa maneira, o senhor pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Isso é uma ameaça que os auditores estão sujeitos rotineiramente. O júri da chacina de Unai começou com o julgamento de 3 dos 8 acusados pelo Ministério Público Federal. A procuradora que acompanha o caso explica que a audiência demorou a ser marcada por conta da legislação brasileira, que permite uma quantidade sem fim de recursos. As mortes aconteceram no dia 28 de janeiro, já
em agosto estava tudo apurado e a justiça também foi célere, porque já em dezembro os réus, todos eles pronunciados. A partir daí é que se viu uma demora muita demora na finalização, porque cada um dos réus entrou com um recurso junto aos tribunais, ao Tribunal Regional Federal, depois ao Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ao Supremo. Agora, o Ministério Público Federal espera que se faça justiça. A gente tem a convicção de que os réus vão ser julgados pelo Conselho de Sentença, vão ser julgados pelo Tribunal do Júri e que o resultado será a condenação. Os auditores fiscais também querem a condenação dos réus da chacina de Unai. E que nós tenhamos a justiça feita para que possamos continuar o nosso trabalho, que tem como propósito básico a garantia do direito do trabalhador, a justiça social, garantidas a todos os trabalhadores, e possamos dar continuidade a isso com um ar de maior segurança, com a sensação de que a justiça ela vai ser feita e as pessoas que puderem imaginar repetir algo similar ao que ocorreu em Unai tenha a condenação dos criminosos de Unai como exemplo e como barreira à prática de qualquer crime parecido. Rodrigo Janot foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ser o novo Procurador-Geral da República. Ele foi o mais votado da lista tríplice apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Para assumir o cargo, o subprocurador-geral da República precisa ser aprovado na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Janot é especialista em Direito Comercial e mestre em Direito pela UFMG. Tem especialização na Universidade de Pisa, na Itália, na área de Meio Ambiente e Consumidor. Começou na carreira de Procurador da República em 84. Foi promovido a Procurador Regional da República em 93 e a Subprocurador em 2003, com atuação perante o STF. Foi coordenador do Meio Ambiente e dos Direitos do Consumidor da Procuradoria-Geral da República de 91 a 94 e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Em abril deste ano, Rodrigo Janot foi eleito em primeiro lugar na lista tríplice apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Indicado pela presidente Dilma Rousseff para assumir o cargo de Procurador-Geral da República, Janot terá de ser aprovado na sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e no plenário. Em seguida, é nomeado por meio de decreto presidencial e toma posse. No próximo bloco, o MPF apoia o site Brasil Nunca Mais Digital, com 900 mil páginas de 710 processos da época da ditadura militar no Brasil. No Rio Grande do Sul, Ministérios Públicos Federal e do Estado promovem audiência pública para debater projeto que prevê criação de centros de reinserção de presos com dependência química. A gente volta já já.